Olá, gente. Nós vamos dar início a mais um programa Yoga Sem Frescura e o tema de hoje, não podia deixar de ser, é Yoga na Pandemia. Com vocês, o Fabiano Benassi, o Vinícius Baleia e o Roberto Simões e eu, André De Rose, vamos bater um papo aí com vocês, cada um no seu lugar, cada um no seu estado, cada um na sua casa. Vamos lá, gente. O que vocês têm para dizer? Tem bastante coisa para dizer, mas vamos lá. Olha, eu acho que é notório a gente entender que mudou muita coisa no cenário do yoga no Brasil durante a pandemia. Nós estamos aí entrando no segundo ano e muita coisa mudou, né? As aulas online se quadriplicaram e com isso fez acontecer novos nomes surgindo no cenário do yoga. E indiferente se é para o bem ou para o mal, mas novos nomes do yoga vêm surgindo. Cursos de formação online que antes eram na aliança, por exemplo, do yoga, meio proibidos, se abriu uma exceção para X horas ao vivo, e se a pandemia durar mais um ano, eu tenho certeza que eles não têm como segurar, de repente vai ficar, possível um online ao vivo, mesmo já existindo. Isso para citar duas modificações, além dos bilhares de lives e aulas, né? Surgindo, e uma coisa no qual eu lanço aqui, aí eu passo para vocês depois, só do meu parecer, é o surgimento de uma nova categoria, né? É o cara que ensina o professor a dar aula de yoga online. Isso está existindo e já tem curso para isso, né? O professor do professor online. Isso, sem dúvidas, eu acho que é algo que não existia antes desse período pandêmico. Eu quero comentar, já que o Roberto falou dessa questão de dar aula para professor que dá aula, para dar aula de yoga online. Eu, no começo da pandemia, lancei um treinamento usando o conhecimento que eu tenho de tecnologia, justamente porque eu acho que uma das observações que a gente tem, né, nesse período, é que eu acho que não é só no yoga, né, mas a gente vai falar especificamente de yoga aqui, mas muita gente ficou perdida, né? Como que a pessoa vai fazer para ela manter a remuneração dela, o trabalho dela, manter o contato com as pessoas, agora que você não consegue mais se aproximar, ou não consegue, ou tem questões de restrição aí também, para você encontrar pessoas, às vezes, que você gosta, que você tem proximidade, e aí, o treinamento que eu tinha lançado, ele tinha o foco de ensinar a pessoa como que ela mantém a profissão dela, né, a remuneração dela, e os alunos durante a pandemia. Foi incrível, porque muita gente se inscreveu. Isso porque eu não divulguei, não fiz propaganda, não fiz nada. Foi um intuito de ajudar mesmo, não cobrei nada. Mas é para mostrar como, apesar do digital não estar muito... ele não está muito presente, ele está muito presente na vida da gente, mas muita gente ainda tinha uma certa resistência ou alguma dificuldade, né, seja técnica ou seja de recurso ali, né, computador, celular, internet, para poder ingressar. E observando isso, né, é interessante que eu tenho um contato com muito professor, como muitas pessoas mudaram também o paradigma. Então, muita gente que não concordava com a aula de yoga online, não achava que ia ser legal, não, a experiência de yoga não vai ser boa. Eu vejo agora mudando de opinião e até investindo muito mais no online, porque falo, não, agora eu estou achando legal, agora eu estou conseguindo chegar nos meus alunos, eu não estou vendo diferença na minha aula com a aula que eu dava presencial. Isso é a velha água batendo na bunda. É um jeito de falar, né? Então, essa é uma observação. É uma forma de... Deixa eu falar aqui, pensando no que o Beto falou e no que o Fabiano falou. Eu vejo claramente aí novas pessoas que nunca, jamais acessariam o mainstream do yoga, tendo essa possibilidade. Isso é claro. Estou vendo excelentes professores aí entrando com possibilidade de entrar no mercado depois da pandemia, após pandemia, mas eu estou vendo também muita porcaria. Da mesma maneira que tem uma galera
que está se sobressaindo no lance online, talvez por ter uma habilidade diferenciada e já ter uma relação mais, mais eficiente com o lance remoto. Essa galera tá se sobressaindo, o que é muito legal, entendeu? Agora, eu sempre fui muito crítico em relação a qualquer parada online dentro do yoga, e continuo sendo. Jamais o yoga online vai chegar perto de uma aula presencial, de uma possibilidade de uma relação mais próxima com qualquer aluno, com qualquer praticante. O Beto, pô, se apropriou do lance EAD, cara, e de uma maneira muito legal. Cada um daqui da gente está fazendo um trabalho porque a necessidade obrigou, entendeu? Porque a gente se viu num beco sem saída, né, cara? A gente se viu numa possibilidade extremamente restrita de fazer o quê? Eu sou designer gráfico, cara, eu já tenho uma relação com os meus clientes online de anos, cara, de anos, entendeu? Não preciso ter reunião presencial com ninguém, até evito isso há anos já. Tenho cliente em Alagoas, tenho cliente no Rio Grande do Sul, que eu jamais vi a pessoa, cara. Então, essa relação, mas com o yoga, cara, para mim, eu sempre fui extremamente restrito e continuo sendo. Não é porque a gente está na pandemia que eu acho que depois da pandemia as coisas vão permanecer remotas, cara. Eu acho que a aula online possibilitou que novas pessoas entrassem em contato com yoga, mas eu não sei se ela consegue realmente passar para um outro nível, né? Um nível mais visceral do yoga, aí é só solitário, né? Não é nem precisando de outros parceiros, de outros amigos, né? Mas é um caminho meio solitário do yoga, né? Por mais que a gente tenha uma sociedade, uma coletividade, uma conversa... Uma comunidade, como muita gente está chamando. Uma comunidade, né? Ela ainda é meio individual, né? Agora, é claro, eu vi yoga do morro, yoga da periferia, yogas marginais, ganhando um espaço, um palco, uma luz que era impossível antes da pandemia. Então, aquele yoga Zona Sul Carioca, Brooklyn, tá, entre aspas, né, competindo ou dividindo espaço com o yoga da periferia, né? Yoga aí que o cara liga o celular e dá aula, né, cara? Agora, o que está diferenciando aí um yoga da Zona Sul, um yoga do Brooklyn ou um yoga do Morro do Rio de Janeiro, né? A tecnologia não é o grande diferencial agora, mas o trato, a fala, o jeito, claro, tem a grana também, mas as aulas online têm aberto um espectro muito maior, né, cara? Quando alguém que não tinha muita grana ia ter que se deslocar até um bairro mais sofisticado para ter aula, hoje não, abre o celular e ele pode escolher um gradiente, uma paleta de aulas bem diversificada. Agora, eu acho... Tem gente boa e tem gente ruim, como tudo no mercado. O yoga está no mercado, né? Não, e você falando isso, Beto, eu acho que o yoga já era possível assim antes. Mas o fato das pessoas terem uma rotina em que elas dependiam de um acesso às coisas presencialmente, isso não era prioridade. Não vou ir lá no meu celular, fazer aula com aquela pessoa, se eu quiser eu vou para uma escola, até porque, claro, inegável, né? A experiência presencial sempre vai superar a online, isso sem dúvida nenhuma, né? Num curso de formação, numa aula de yoga, no contato que você tem ali com os alunos, na relação da turma, sempre vai ter. Mas uma das coisas que eu acho que é o lado bom, né, da pandemia é as pessoas abrirem a possibilidade de experimentar. E isso realmente ficou muito grande, experimentar de tudo quanto é tipo. E se conectar com pessoas, às vezes até diferentes um pouco, ou que elas não imaginavam que tinha a ver ali com a tribo dela, ou com a questão dela, que nem você falou, do yoga da periferia. Tem muita gente que começa a se conectar com aquela pessoa, com aquelas pessoas que divulgam, e não necessariamente são ali daquele grupo, né? Mas elas estão comprando a ideia, estão achando legal, estão querendo ajudar de alguma forma, né? Estão participando. Então, esse acesso, eu acho que isso foi uma coisa que acabou vindo para o bem, né? Mas é claro, também concordo com o Vini.
tem muita coisa que você fala, caramba, né? Você olha... Então, você... Fabiano, mas depois eu passo a bola para o André, assim, tem aula ruim hoje ou é hoje que está aparecendo profissionais ruins, entendeu? É assim, para mim, sempre houve profissionais não tão bacanas, né? Agora, de forma midiática, o cara vai lá e dispara o curso dele no Instagram e cai no teu feed, né? Cai no teu story, sei lá. E aí você tem acesso a muito mais nomes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa pluralidade, essa pulverização de yoga para tudo que é lugar, sempre houve, né? Que agora o palco surgiu para eles, né? Então, o que eu só acho, na verdade, foi a Mila que falou isso para mim, né? Eu acho que quando todo mundo tiver vacinado, sei lá, na Nova Zelândia, né? Eu não sei, eu acho que vai saturar, tá ligado? Vai espanar essa coisa de aulas online. Não sei, de repente todo mundo vai vazar, vai voltar para as aulas particulares. Posso falar uma parada, Betão? Claro. Essa pulverização é legal, a comunicação ficou muito amplificada através do online, do remoto. Agora, sem dúvida alguma, cara, houve uma desvalorização animal do professor de yoga, do profissional do yoga. Entendeu? Porque, assim, hoje você faz aula aí, de graça é o que mais tem. Aula gratuita é a que mais tem. Aula de R$15, zilhões. Aula de 20 manga de contribuição voluntária, cara. Quer dizer, uma aula de yoga passou a valer R$20, cara. Você tirando, cara. Porque as pessoas se desesperaram, as pessoas ficaram apavoradas, isso sim. E aí, cara, eu não sei até onde vai a qualificação do trabalho, a qualificação do profissional e essa comunicação pulverizada, essa expansão amplificada do yoga vai beneficiar o yoga em si, entendeu? A prática do yoga. Porque qualquer professor hoje, cara, qualquer cara recém-formado, abre o vídeo dele e dá uma aula de yoga. Abre o Zoom e dá uma aula de yoga, cara. E ele vai ter público. Porque ele vai ter o amigo dele, ele vai ter o tio dele, o primo dele. Entendeu? É uma coisa que eu sempre quis e sempre preguei, essa pulverização, essa disseminação do yoga. Eu sempre fui muito, assim, crítico em relação à mística do yoga, de estar ali em determinados becos, guetos restritos, cara. Mas hoje, cara, você vê uma parada também que é totalmente o oposto, entendeu? Cara, virou o samba, literalmente agora virou o samba do crioulo doido, cara. Em relação à qualidade, em relação a valores. Então, depois da pandemia, cara, eu não sei quem vai ter grana para abrir um estúdio de yoga. Mas eu vejo também um outro movimento que o Beto falou no começo, e que eu também estou acompanhando isso, muita gente ensinando professores do yoga a fazer o trabalho online, mas eu acho que não é só isso também. É olhar para... O cara tá dando só aula de yoga, ele só vai trabalhar com isso. É a parte de profissionalizar mesmo, né? Como que vai cobrar, que pessoas que você vai atender, como é que você vai dividir ali suas aulas, enfim. Cara, o mercado de yoga, cara, não tá na aquisição de aluno e manter uma escola e você ser um operário do yoga. Você dá aula todo dia para 10 negros, 10 horas. Lógico. Cara, se você quer sobreviver do yoga, você jamais, hoje, você jamais vai sustentar uma família dando aula de yoga, cara. O mercado de yoga, para você ganhar dinheiro... Porra, cara, não tem como. Eu trabalho só com yoga. Porra, mas tu bancar 2 filhos numa escola particular, você pagar plano de saúde... Porra, tá ganhando bem, então, cara. Quero a tua receita. Eu acho que assim, o que o Fabiano quer dizer, e pegando um pouco da tua fala, Baleia, e o André pode complementar isso melhor do que ninguém aqui, eu acho, que já teve escola e dá aula online, não sei o quê. Os professores de yoga vão ter que se reinventar. Aquele modelo antigo não, aquele modelo antes da pandemia, que era você ter a sua escola, aí tem um tripé que sustenta, né? Você vende produtos de yoga, de mat, a blocos, curso de formação, que aí vou dar um pingadinho mês a mês, porque você vai ter uma turma ali de 10, 15, e organizar peregrinações para a Índia, isso aí caiu por terra.
Já está entrando um novo modelo, né? Que são escolas online, você dá um monte de aula do seu celular ou da sua telinha. Até quando isso vai fazer? Eu caso com o finalzinho da minha fala lá. De repente, quando acabar a pandemia no Brasil, vai lá, 2032, nesse ritmo de vacinação, talvez haja um boom de galera indo para escolas fixas, né? Novamente, né? Mas vai manter também as online. Então, eu acho que vão ter uma mescla disso. Eu vejo pela minha filha que tem aula de dança, não é yoga, né? Mas o modelo de negócio é o mesmo, vamos pensar assim, né? É a mesma coisa. Ela tem aulas presenciais e tem aulas online, né? Por exemplo, agora fechou tudo. Então, a aula dela, aquela 8, 9 da noite, ela faz no computador no quarto. Mas ela não gosta tanto, ela gosta muito mais de estar lá. É como a aula de yoga também. É muito mais legal estar aí presente contigo, você fazendo a correção do aluno, conversando, mas tem a possibilidade online de quando você não puder estar na sala. Eu acho que o que vai acontecer, Fábio, e eu passo para o André, é ter uma câmerazinha nas aulas de yoga, para aquele cara que quer fazer online e ter acesso, login para acessar a plataforma online da escola, e os alunos que vão presenciais. E o Baleia tem um outro modelo, um segundo modelo de negócio, que é por áudio. Você ouve a aula e faz com o seu podcast, não está vendo nada. É um outro modelo também digital, cara. Então, o modelo de negócio yoga se expande. E os professores agora têm que correr atrás para aquele modelo de tipo, eu sou o guru parado aqui, os alunos vêm até mim. Esse, no atual momento, já não existe mais. E só para fazer um Não, termina. Essa pluralidade que está havendo agora de outras possibilidades, a gente está no meio do caminho. Elas não se consolidaram, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho a expectativa de que aconteça no final da pandemia, o mesmo que aconteceu no final pós-guerra, na primeira pandemia. As pessoas saíram na rua para comemorar, para celebrar, elas queriam ficar juntas. Elas ficaram tanto tempo afastadas que, de repente, elas queriam proximidade. Isso com certeza vai acontecer. Mas também vai acontecer o quê? Da manutenção das aulas de yoga online. Porque quem provou, por exemplo, amanhã eu vou dar aula para o meu pessoal na Alemanha e na Itália. Então, assim, eu não só no Brasil, eu estou em outros lugares dando aula ao mesmo tempo. Quando eu ia até eles. Antes, eles me pediam e eu recusava. Eu recusava porque eu dou aula há quase 40 anos. Daqui a um ano e pouco eu vou fazer 40 anos que eu dou aula de yoga. Esse ano eu completei 38. Então, cara, eu estou mais do que acostumado a dar aula presencial. Eu adoro dar aula presencial. Faz parte de uma história imensa. Eu me sinto desconfortável de dar aula online, mas eu já me adaptei. Porra, também depois de um ano, se você não se adapta, né? Mas já me adaptei. Dá para dar uma aula com qualidade? Dá, mas não dá para fazer a coisa que o pessoal faz. Aula pré-gravada sem ver a outra pessoa do lado. E quando o aluno deixa a câmera desligada, André? Não deixa. Eu corto fora a pessoa. Cara, eu dou aula com um quadradinho preto. Não, eu desligo na hora. Mas o que o Roberto falou, modelo para sustentar a escola, o modelo anterior, eu não sei se vai voltar, porque o que sustentava o professor de yoga nunca foi aula. Nunca foi aula. O modelo de escola era curso. Sempre foi curso. Em segundo lugar, as vendas de produtos. Em terceiro lugar, as vendas no entreposto de comidinha e tudo mais. E por último, a aula. Ou seja, é a movimentação das pessoas naquele lugar que vai dando dinheiro para o lugar. Final de semana vai ter curso, isso. Então, era massificado, tinha muita gente fazer a aula, 50, 100, 200 alunos, e aí você faz uma divulgação com 30 alunos fazendo um curso no fim de semana, você paga um mês. Várias vezes eu paguei um mês. Eu tenho uma experiência também com a minha formação, por quê? Eu estava numa escola que era do De Rose lá, depois ele mudou, começou a fazer um negócio mais independente, porque, enfim, brigou lá com os caras. E aí, essa forma independente de fazer a formação foi através de um curso que era semipresencial. Então, a pessoa recebia todo o material teórico, as aulas, textos, não sei o quê, pelo correio em casa, com CDs para ele assistir no computador, via Windows Media Player lá e tudo mais.
e recebi alguns DVDs também com aulas maiores, assim, tudo mais. O André foi uma das pessoas que deu aula lá também. Quem era o louco que fez isso? Quem é o... Foi o Marcos. E aí, esse modelo veio... Então, naquela época, que foi em 2005, 2004, 2005, não tinha internet como a gente tem hoje com as ferramentas como essa aqui, né? Que a gente tem hoje, pode falar ao vivo e tudo mais. E gravar, né? E tudo mais. Mas o modelo foi parecido com o que está sendo agora, como o Beto falou. Eu vejo que no futuro o pessoal vai ter uma câmera, vai ter gente participando online e presencial. E eu acho que talvez isso seja até um diferencial, porque isso já acontece muito no digital. Muitas coisas que acontecem no digital é tipo assim, olha, você vai fazer um curso online aqui, vai entregar tal coisa para você, mas para você participar de um evento presencial tem um valor X, que mesmo que seja simbólico, né, para cobrir os custos e tudo mais, mas é um negócio a mais que ele oferece, né? Para citar alguns, aqui tem o Yogin App, por exemplo, que usa esse modelo já desde o começo, né? Os caras fazem formação e fazem um ou dois encontros ali no mês, né? Então, na verdade, quem lançou isso aí, acho que foi o Glauco. Lembra do Glauco, do Shivalaya? Ele foi um dos primeiros caras, cara. Eu lembro que ele foi me gravar em casa, assim, para ter esse meio termo. Uma parte... As aulas teóricas eram gravadas, né? E as aulas práticas aí eram presenciais. O que aconteceu na pandemia é que todo mundo foi obrigado a fazer tudo online. 100%. Eu dei aula no curso de formação do Glauco, cara. Uhum. Eu, Osni, era uma galera que dava aula. Eu trabalhei muito. Eu dei aula no Shivalaya também. Hã? Eu dei aula no Shivalaya também. Eu dei aula há muito tempo lá e me formei com o Glauco, a gente é super amigo. E o Glauco era um visionário, cara. Ele era tão visionário que ele não dá mais aula de yoga. Agora ele tem, sabe o que ele tem agora, não? Um lance de moto. Irado. Vai ter um show hoje. Hã? Vai ter um show hoje de rock no Anala. Ele é um cara visionário, é um empreendedor. Ele passou para fotografia e agora... Não, mas ele continua com a fotografia, cara. Ele é um monstro. Fotografia. Ele um abraço pro Glauco. Porra, Glauco é figuraça, meu irmão, meu brother, cara. Ele é um empreendedor, cara. Aquele cara, bicho, eu já vi aquele cara fazendo coisa, cara, que, meu irmão, Deus duvida, ó, para alimentar, para fomentar o mercado de yoga ali dentro do Shivalaya, cara. E já vi muita gente tirar proveito dele. Vi muita gente tirar proveito do Glauco. E era um espaço gigantesco, né? E se ele não fosse... O espaço era incrível, ali, cara. É verdade. Valia. Era muito bom. Antes de ter Shivalaya, já era uma outra escola. Quando o Glauco pegou, ele pegou junto com o João Soares, do Yoga com Histórias. O Glauco se formou comigo na Carmen. Então, a gente convivendo ali, apareceu a oportunidade. O Glauco tinha uma escola, o Shanta, lá em Interlagos. O Shanta, que é da Meire, agora era do Glauco. E aí apareceu essa possibilidade dessa escola, que quem era o gestor dessa escola, do Shivalaya, que não era Shivalaya, daqui a pouco eu lembro o nome, era o Osni. O Osni quem gerenciava ali aquele espaço. Sempre foi, mesmo com o Glauco. Outro nome que me vem na cabeça também, de antecipar isso, nossa, mas há muito tempo, é a professora Glória, né? Que gravava os tapezinhos, lembra disso? Que ela vendia, né? Tinha o mercado negro das fitas cassetes da Glória Arieira sobre Vedanta e não sei o que. Ela tinha essa comercialização também das aulas gravadas. O que modificou muito aqui agora são as aulas práticas. As aulas práticas, realmente, eu sempre fui muito pé atrás, continuo, acho dificílimo dar aula. O cara tem que ser muito bom para dar uma aula sentadinho, olhando a galera na telinha, né, cara, e fazendo correções ali. Mas isso vai se aperfeiçoar, tá ligado, Fábio, André, Baleia, vocês que são professores assim de asana, com muito mais propriedade do que eu, vocês vão acabar se adaptando a dar aula olhando o cara pela telinha, né? Mas é óbvio que nada é igual você estar presencial ali e poder fazer a correção. Agora, por outro lado, em vez de se dar uma aula para 20, sei lá, num espaço bem legal... Hoje, como o André colocou, ele dá aula para 5 na Itália, 20 não sei aonde, você pode pulverizar. Só que aí vai fazer uma coisa no qual o Benassi já está nisso há um tempo, que é um crescimento de você no mundo digital, né? Você saber se vender como um professor, então, online, né? Um professor que tem seguidor. E isso gera uma vaidade muito maior do que o yoga já
sempre teve. Então, talvez seja esse um mote da nossa segunda parte do nosso bate-papo aqui, né? Como a vaidade cresceu no mundo do yoga com as aulas online durante esse período que nós estamos ainda de pandemia, né? Gente comprando seguidor, enfim, gravando. Aulas super bem produzidas, meninas fãs lindos, né? Com corpos sarados, com luzes especiais. Ficou uma super produção mesmo. Cara, correr atrás, né, cara? Já vi professor dando aula no parque e pedindo para os alunos fazer aquela postura do Instagram, aquela pose do Instagram. Ou seja, ele queria botar todo mundo bonitinho. Então, cara, o Insta Yoga já está institucionalizado, sacou? Insta Yoga, o Baleia é bom negócio de nome, né, cara? Ele é bom negócio de nome, né, cara? Insta Yoga é sabe ótimo. que a gente está esquecendo? A gente está esquecendo do Caio Miranda. O Caio Miranda, ele gravou um LP. Ele gravou um LP de aula de yoga e distribuía para todo mundo. A segunda pessoa que gravou um LP foi a Miriam Both, lá do Rio de Janeiro. Então, eles dois foram precursores de aula em LP. Miriam quem, André? Fala de novo sobre o nome. Como que é o nome? Miriam Both. É em sânscrito, é? É em sânscrito? Sânscrito. Both. Muito bom, cara. Caralho, o LP eu não sabia não, André. E depois disso, o De Rose, ele avançou no mercado, porque ele gravou em cassete, e aí as pessoas ainda faziam cópia da cópia do cassete. Nossa. Eu lembro dos cassetes do teu pai, cara. Puta, uma quantidade enorme. Puta, como eu Mercado lembro. negro, né? Puta, tinha o mercado, né? Assim, uma quantidade enorme de gente teve acesso. E, aliás, eu acho muito engraçado, né? Quando chegou esse negócio das aulas online, todo um monte de professor torcendo o nariz, falando: eu acho um absurdo isso, você aprender por vídeo. Gente, é muito mais fácil aprender yoga hoje na internet por vídeo do que aprender por livro. Porra, o pessoal, na minha época, aprendia por livro. O pessoal não viajava para a Índia, o pessoal pegava um livro, lia e depois ia dar aula de yoga. Aí, os mesmos que aprenderam a dar aula em livro, lendo livro, estão reclamando agora da aula online, com pessoas que às vezes aprendiam um exercício errado, porque não tinha um professor lá mostrando, e agora tem o professor mostrando. O professor está vendo você na câmera, ele falando, não, você está mexendo a parte errada, não é assim não. Não estou falando da aula gravada, né? Que tem aquela coisa assim, a pessoa grava a aula e lança. Isso eu acho péssimo. Então, e o que vai acontecer, André? Nos próximos cursos de formação para ser professor de yoga, vai ter um módulo gravação de vídeos, cara. Sim, com certeza. Como gravação de se posicionar, qual microfone usar. E aí o Benassi já está há anos-luz na frente. Só que se ele não se ligar e não ficar esperto e empacotar logo o produto, já vão vender um para ele. Aí, como eu encontrei outro dia aí um curso de formação em yoga contemporâneo, cara. Eu encontrei um yoga. Vocês encontraram outro yoga sem frescura, né, cara? Yoga sem frescura. Pois é. Também, cara. Lançaram um programa Formação em yoga nosso. sem frescura. Formação em yoga sem frescura. Em breve vai ter a formação com nós quatro aí. E a gente, olha, galera, a gente está falando sério aí para quem está escutando a gente vai lançar um curso de formação aqui com os quatro. Que desgraça, né? Cara, eu tô ouvindo vocês aqui, cara, e eu tô lembrando de tanta groselha e abobrinha que eu falei, e que eu não me arrependo de ter falado em relação da parada dessas coisas online, ó, cara. Porra, pra mim, cara, a gente tá vivendo um momento surreal. Ih, ô Baleia, vocês estão ouvindo ele? Ficou mudo. Eu não estou ouvindo vocês. Nessa Agora possibilidade, voltou. cara. Limpa os ouvidos aí. Nessa possibilidade de dar aula online. Tanto que eu não dei, cara. Até hoje eu não dei nenhuma aula online. Eu fiz o meu audio class lá, com meus bonequinhos lá, que eu tô mantendo. Eu achei legal, eu achei bem legal. Eu achei inovador. Achei inovador, cara, irado. Achei também ótimo, ficou muito bom. Para a Itália também, mandei para a Espanha. Tô com aluno nesses dois lugares aí.
ok, que já eram alunos, já tinham sido alunos meus. Muita gente reclamou que é difícil para um iniciante acompanhar o Audio Class, não é para iniciantes, assim, algumas pessoas que tiverem... Mas eu acho que é uma coisa que o professor de yoga vai ter que pensar a partir de agora, quando ele começa a trabalhar online, e isso não era uma preocupação tão grande, né? Porque quando o cara está ali presencial, quem aparecer na turma ou no lugar que ele for dar aula, ele meio que se vira, né? E ele consegue ali interagir com as pessoas porque é presencial. Mas online, as pessoas têm que começar a pensar em público, em nicho, em tipo de aluno, tipo de aulas, né, que ele vai dar, formato da aula. Isso é uma coisa que provavelmente pouquíssimos professores pensaram antes. E aí, ou os que estão fazendo formação agora aprendem isso na formação, ou os que não aprenderam tem que dar um jeito de se virar, né? Então, Olha, o Vini com audiobook, as pessoas usando o Zoom aqui, né? Ou usando, sei lá, Instagram, enfim. Mas são formas diferentes também de você chegar nas pessoas. eu não vejo o lado ruim, cara. Eu vejo Eu acho que é legal. contraditório. Como era antes também, as aulas ao vivo também tinha gente ruim, tinha gente difícil, tinha gente que pisava no aluno para fazer correção, tá certo? Não é porque é presencial que é melhor, né? O André que eu diga. Tem gente que fazia também fazia correção dos alunos de uma forma grosseira, né, cara? Então, não é porque é online que é menor do que presencial. De repente vai ter professor que é muito melhor online, né, do que presencial, e vai ter aluno que vai preferir online do que presencial e vice-versa. Então, assim, criou-se mais uma categoria, né? Mais um nicho, como diz o Benassi, para a aula. E é isso aí, não adianta espernear como criança que é Nutella na fila do supermercado. É um modelo que chegou e eu não sei se vai sumir, pelo contrário, porque ele ganhou novos espaços, novos praticantes. Quem gosta de presencial vai ter a oportunidade de presencial, né? Beto, isso não vai sumir, isso vai se pulverizar, cara, porque essa galera que vem, essa galera mais nova que já vem fazendo uma formação online, ele já tem uma dinâmica com essa ferramenta. Porra, cara, N vezes melhor do que nós, cara. E não vou precisar fazer o curso do Benassi, não vou precisar fazer o curso do cara da Apple, da Microsoft, para fazer um puta vídeo online. Hoje todas as ferramentas, cara, estão aí à mão, fáceis, cara. Sacou? Com 3 dias estudando cada um a sua ferramentinha, cara. Então, será que não é a gente que é velho e tá aqui esperneando porque é uma tecnologia que a gente não tem capacidade? Porque, cara, se você pega Benassi, Baleia e André, os caras que têm mais seguidores no nosso meio do yoga agora, bombando em aula, não sei o quê, é uma molecada jovem, cara. Mas é isso mesmo, cara. E já está acostumado com rede social, com publicação, com a interação que faz. Cresceram ali dentro. Eu gosto de internet, gosto de tecnologia, mas eu acho um saco ficar publicando toda hora. Não que não saiba, mas é muito chato para mim. Então, o povo que chega agora já está com um negócio ali, é o dia a dia, né? É o gente que se comunica com os amigos e tudo mais. Vou fazer meu trabalho aqui. Ok, é mais uma coisa que não vai pesar nele, né? O problema é que, assim, quando você... Antigamente, né? Eu estou falando antigamente. É tão ruim falar isso. Mas, bom, antigamente, quando a gente dava aula, acabava... A gente ia praticar, ou a gente ia cuidar da família. Não, essa galera nova, ela termina de dar a prática dela, ela vai investir em divulgação. Com certeza. Ela está ali o tempo inteiro, entende? E ela não tem essa de, agora eu vou fazer uma meditação. Não, agora eu vou fazer minha divulgação no Instagram, agora eu vou fazer... E assim, Roberto, sempre teve gente ruim, sempre vai ter. E gente ruim desaparece do mercado rapidinho. A única diferença entre a outra época, a época pré-pandemia e a época, né, pandêmica que a gente vive, é que agora as grandes bobagens que as pessoas falam ficam. Elas ficam lá gravadas ad infinitum até a pessoa apagar ou não, ou alguém copia. Exemplo do que aconteceu com o professor recentemente numa live, né? Para não citar nome, né? Então, acabou tendo uma repercussão gigante. Numa entrevista, né? Se queimou um pouquinho, né?
Se queimou E bastante. para a gente não ficar por fora, é só fazer uma correção, porque eu tenho uma filha de 16 anos. Quem tem filha de 16 anos, atualiza você no mercado, né? Então, a frase do Baleia, samba do crioulo doido, é uma frase que não pode ser repetida. Ah, é verdade. Temos que tomar cuidado com essas expressões. Então, pedimos desculpas, então, para não ter que fazer edição, porque a gente é da antiga, né? Então, a gente herda esse preconceito estrutural. E não porque a gente seja preconceituoso, mas porque eu que nasci no século passado, uma pessoa que tem mais de 50 anos, como eu, e eu acho que como eu, acho que ninguém mais. Você tem, Baleia? Ah, é verdade, você tem. A gente tem a mesma idade, então. É difícil pra caramba, porque era uma linguagem que a gente aprendeu durante décadas e agora a gente está refazendo. Então dá um tempinho pra gente aí, que daqui a pouco a gente se acerta. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode puxar aqui, Benassi, eu passo para ti ver se é isso que tu ia dizer, é que com essa onda maior de aulas online e mais gente jovem chegando, e gente às vezes que não teve uma maturação no meio do yoga, né? Não foi estudar tanto assim, de repente, eu percebo um crescimento da ortodoxia mais violento do que antes, cara. Não sei se vocês percebem isso, mas no meio midiático, a ortodoxia não está tão forte, mas a fala de ódio, né, e de raiva contra esse crescimento mais online dos yogas, cara, tem crescido muito. Não sei se é só no meu feed que aparece isso, né? Mas essa galera com nome iniciático, né? O pessoal que agora não está podendo mais viajar para a Índia para falar com o seu guru, né? Tem destilado o seu ódio com muito mais virulência. E, claro, o yoga, como é um produto da sociedade, só reflete o Brasil que nós vivemos hoje também, né? Deixa eu falar uma parada. Eu não sei qual é o contexto desse cara que falou aí alguma besteira numa entrevista que nem eu falei agora. E voltando um pouquinho só no assunto anterior, cara, eu acho que o yoga vai ficar muito segmentado, vai ficar bem segmentado. Acho que vão ter os alunos, provavelmente uma galera mais velha, que vai ter necessidade de ter aula presencial, e vai ser o nosso nicho, os velhos dando aula para os mais velhos, entendeu? Pelo menos o meu e do André. Ou a gente vai focar no lance de levar a galera, de deslocar a galera, eu estou falando isso, lógico, não faz pós-pandemia, de deslocar a galera para determinados retiros ou locais próximos aqui, para fazer um final de semana de práticas, de meditação, enfim, de yoga. Intensivo, né? Exatamente, cara. Porque vai ser muito difícil, cara, competitivamente falando, e é competição mesmo, da gente se recolocar, cara. Porque essa galera vem com um apetite, velho, e eles têm muitas ferramentas na mão. Eles têm muitas ferramentas na mão, cara. Você pega hoje uma influencer aí, vamos falar de uma menina, de uma influencer hoje, cara, ela tem 1,5 milhão de seguidores. Uma influencer, eu não estou falando nem uma top, eu estou falando... Tem uma influencer aí que o marido é professor de educação física e tem um bagulho. Não, caralho, eles bombam, entendeu? Se bobear, um cara que trabalhou comigo. Eles bombam, cara, sacou? E pra gente, cara, eu não tenho esse apetite de ficar em rede social, a não ser pra xingar o presidente, sacou? Eu não tenho apetite, eu não tenho o perfil, cara, do influencer, sacou? De ficar falando coisa bonitinha que as pessoas queiram ouvir, cara. Então, a gente vai ter os nossos alunos envelhecendo com a gente, seguindo a gente, cara, porque se a gente está achando que vai angariar novos alunos com o nosso discurso, com nossa metodologia, com o nosso perfil, com a nossa idade, cara, eu acho que é melhor a gente desencanar, viu, cara? Você está um pouco pessimista, para variar, o Baleia sempre é a versão mais underground, né, das nossas falas. Aqui, né? Voltando só no lance da polarização, cara, essa polarização já vem uma cara. Já. O yoga, cara, ele tem o yoga. O yoga se dividiu entre o yoga e os tântricos. Pode crer. É nítida essa polarização. Muito boa leitura, Baleia. Exatamente. Então você vê de um lado, cara, uma galera tântrica que tá chutando balde, que eu achava que eu era filho da puta, que eu era ruim, cara, que eu falava mal. Não, cara.
Eu sou café pequenininho, cara, perto dessa galera. Porque eles têm um discurso, cara, um discurso meio punk mesmo. É visceral, né, cara? Visceral. Uhum. Aquilo não é, e não é, e não é, e acabou, cara. Eles encarnaram, né? Encarnaram a história, velho. É. E você vê isso nítido em rede social, em determinados professores, numa meia dúzia. E tem um lance feminino associado ao Tantra, sacou? Que essa galera se empodera em cima desse discurso do Tantra e de não sei o quê, e absorve isso. Outra coisa que você falou do lance de ter uma câmera dentro da sala para transmitir online, a gente vai ter que botar uma câmera dentro da sala para registrar a aula, para ver que a gente não assediou ninguém. Porque vai ser cada dia mais difícil, porque cada dia tem mais mulher, cada dia tem mais gêneros dando aula, entendeu? E a probabilidade de um cara como nós, com a idade da gente, com a experiência da gente, ir lá e tocar um aluno, por mais bem intencionado que seja homem, mulher, ou seja, o gênero que for, e ser taxado de assediador, cara, o nível disso subiu vertiginosamente, cara, sacou? Então, não vejo o yoga no futuro como uma prática continuando com professores homens, cara. Cada vez vai ter menos professor homem. Menos, muito menos, cara. Tá? Ou vão ter outros gêneros, cara. Não vejo... Bom, enfim. Não sei. Eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar... Desculpa, André, te cortar. Eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar só é porque a gente está preso, né, na internet, ao mesmo tempo que ela abre para a gente, dando muita visibilidade para muita coisa, ao mesmo tempo, essa visibilidade ela tem um limite, e esse limite são a nossa capacidade de enxergar as pessoas que estão ali participando, a gente está seguindo, as hashtags e tudo mais, e ao mesmo tempo o que é entregue para a gente, porque a gente vê isso mais, né, por causa dos algoritmos. Então, isso foi no começo também até uma crítica minha, o pessoal lançou um manifesto e tudo mais, com aula gratuita, né, que então, tem outros professores que querem trabalhar e tudo mais, só que a gente enxerga dentro de um limite na internet. Parece que a gente está enxergando muito, mas às vezes não é tão grande o nosso alcance. Então é difícil a gente ter, até para, assim, eu pesquiso pra caramba, assim, várias, até vou buscar, né, outras pessoas, mas é difícil porque é muita informação, as informações elas são segmentadas para você ali, e o tempo que a gente tem para ver, para avaliar, é difícil, né? Então, eu concordo em muitas partes do Vini, né, que vai mudar muita coisa, mas eu não sou tão pessimista, assim, eu acho que a gente também vai se colocar, porque isso, ao mesmo tempo que atrapalha a nossa visão, também contribui para que a gente consiga chegar naquelas pessoas que tem a ver com o que é a nossa forma ali de se relacionar, de pensar, né? É o que eu falei da segmentação. A gente não vai deixar de ter um público. Esse público vai ser cada vez mais restrito. Não que ele não vai existir. Para a gente achar esse nicho, para a gente cavar esse nicho aí, desenterrar a galera, vai ser cada vez mais difícil. Até mesmo porque, como todas as práticas hoje, a faixa etária está cada vez menor, cara. Sim. Você vê, é nítido isso. Hoje tem um cara na NBA que tem 16 anos. Hoje tem um cara que é campeão mundial de surf que tem 14. Tem um cara que, entendeu? Tá nesse nível, cara. Então o yoga, e eles querem procurar quem fale a mesma linguagem deles. O cara que tem 16 anos... Fala, André. O que o Vini estava falando é uma coisa até muito importante, ou seja, para a gente que já dava aula, vai ficar cada vez mais difícil achar o nosso público, porque o nosso público não se interessa pela internet tanto quanto o público mais jovem. Então, por exemplo, eu perdi um monte de alunos, né, para o Covid. Né? A última foi essa semana agora. E assim, a média de idade do pessoal que eu dou aula é sempre mais alta, porque quando eu comecei a dar aula, em 1983, a média de idade era de 50 a 70 anos de idade. Todo mundo falava, naquela época eu era garotão, todo mundo falava assim, o que você faz para sobreviver? Você dá aula de quê? Você trabalha com o quê? Eu falava, eu dou aula de yoga. Aí as pessoas viravam para mim e falavam assim, ai, tadinha, você tem algum problema? Porque yoga era para pessoas de maior idade. Aí, de repente, começou a cair vertiginosamente a idade. A faixa etária e o sexo que praticava yoga. Então, naquela época, era só mulher
e pessoas idosas. Depois começou a virar, quando chegou em 90 para o ano 2000, começou muito mais homem a fazer. Quando chegou em 2005, 2010, virou de novo, começaram as mulheres a praticar mais, mas tudo assim, tudo muito mais jovem, um pessoal muito mais agressivo, essa coisa, inclusive, da cultura do assédio, né, que é muito, muito importante, a gente realmente tem que dar uma atenção muito grande para isso. Câmera é fundamental, mas não é só câmera, é a sua postura em sala de aula, porque a pessoa vai falar, cara, eu já fui assediado por mulher, e eu não estou falando como eu, professor, e ela aluna, dona de escola de yoga, foi taxativa, falou que se eu não ficasse com ela, que eu estava fora do grupo de professores. Então, assim, aí você olha para uma situação dessa e você fala, pomba, né? Então, assim, a cultura do assédio, ela vai migrar de um movimento muito mais feminino hoje em dia para uma coisa mais abrangente, que a gente tem que pensar, inclusive, dos... André, cara, desculpa, eu não acho que seja um movimento feminino. Eu acho que, por enquanto, elas estão se manifestando, entendeu? Agora... Tem muita vergonha de falar que foi assediado. Tem. Pô, muito claro, é muito fácil, cara. Pô, tem 40 gêneros hoje, cara. Só mulher reclama, entendeu? Qualquer hora o cara vai reclamar que pode não ser assediado, mas que foi discriminado dentro da minha sala. Se entrar um cara homossexual e, de repente, da maneira que eu falo, cara, sabe? O cara pode achar que eu estou discriminando ele. Enfim, cara, pode acontecer. Hoje em dia... Eu acho que a gente tem que saber se adaptar a isso tudo. É um outro mundo realmente, né? É um outro lógico, mundo. Né? A gente tem que entender que realmente é patriarcado, é misógino. O próprio yoga veio de uma sociedade que é misógina. A gente, de uma certa forma, eu digo não só brasileiro, mas todo mundo que herdou um yoga que veio ali do século XIX para o XX, herdou essa misoginia. Ninguém consegue citar 3 mulheres, grandes professoras de yoga, mulheres, né, na Índia, não tem. E especificamente no Brasil, sempre teve muita mulher, mas não se deixou, né? Os ícones são sempre masculinos. Então, acho que é natural que a mulher venha se empoderar um pouco mais, venha ocupar o espaço que ela deveria ter ocupado já há muito tempo, se a sociedade não fosse tão machista, né? Agora, a questão do assédio, nós vamos ter que nos adequar mesmo, né? A linguagem, nós vamos ter que nos adequar. Não existe mais aquele mundo que o mundo do meu pai, né? Que era altamente preconceituoso, por exemplo, e era tudo bem. Não, esse mundo mudou e o yoga acompanha isso. Eu me admiro ainda não ter nenhum professor trans, por exemplo, no yoga, né? Pelo menos eu não tenho notícia disso. Eu acharia maravilhoso ter também essa perspectiva, né? Então, acho que a gente pode encerrar aí, né, André? Fechando isso que eu ia falar. esse rolê aqui. Sim. E... Bom, começa agradecendo aí, Benassi. Bom, obrigado aí pela presença de vocês no vídeo. Estamos de volta agora em esse novo formato. Espero que você goste. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, participa também. A gente vai procurar responder as suas dúvidas no próximo programa, não lá nos comentários. Então deixa aí se você gostou, curte, se não gostou também, dá um dislike, mas participa de qualquer forma. E agradeço a sua presença, André. Bom, gente, eu agradeço a presença do Roberto, do Vini, do Fabiano, né, que foi chamado de Fábio algumas vezes. Mas estamos de volta com o programa e a gente vai contar muito com o que vocês deixarem aí para a gente, porque a gente quer saber o que vocês acharam. E dependendo do que vocês sugerirem, a gente coloca aqui como tema, né? A gente está entrando numa nova fase, de repente convidando algum professor. Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente está só fazendo um teste agora, reunindo à distância. Demorou um tempo, porque todos nós, a gente se sentiu meio incomodado. O Fabiano foi o único que queria reunir a galera, e a gente falava, não, deixa para quando a gente estiver junto, deixa para quando... Bom, finalmente aconteceu, a gente está aqui, e acho que a gente não sai mais. E aí, Baleia, considerações finais? Pô, é demais estar com vocês, cara. Eu adoro estar nesse papo aberto, hardcore, sobre yoga, cara. Eu sou
Eu amo yoga e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma ambiguidade fodida em relação ao yoga, vários questionamentos. Uma coisa eu sei, cara, o yoga faz bem, sacou? O yoga é bom, cara, o yoga é bom. Agora, onde tem o ser humano, né, cara, tem as suas maluquices, né? Então... Olha o Baleia sendo positivo, cara. É Não, tipo pô, Schopenhauer começar a fazer cara, coraçãozinho, tá ligado? Porra, eu não sou um cara pessimista, também não me considero um cara otimista Você é ácido, demais, cara. Eu sou realista, mesmo, cara, saca? Eu boto o dedo na ferida, na minha e na dos outros, sacou? E não tem problema nenhum, cara. Se quiser vir me xingar na internet, pode vir, sacou? Não tem esse papo. Qual que é a tua faixa do jiu-jitsu, ô Baleia? Poxa. Então vai rolar com o cara aí pra tu ver. Mas nem é isso, cara. Mas é assim, porra, é demais o programa tá de volta. A gente vê essa possibilidade online, coisa que eu sou contra, não que eu seja contra, mas que eu questiono muito. Mas só de estar com vocês já vale a conversa, já vale a pena. E que venham mais yoga sem frescura. Eu quero agradecer também, muito obrigado, Benassi, por organizar isso tudo, vocês pela disponibilidade, eu achei muito legal a gente estar aqui junto, conseguindo trocar ideia. Para o desespero de quem não curtia a gente, voltamos. E para quem curtia, tá aí de volta, vocês têm a possibilidade de nos ouvir aqui. Agradeço demais a presença de todos e a paciência de quem está nos ouvindo durante quase 1 hora. Com a edição vai ficar menor, né? Vai ficar 4 horas. 15 minutos. Pessoal, um abraço. Até o próximo. Até! Até mais.